Olá, eu sou o Cláudio Vieira, técnico em prótese dentária e consultor da Cota. Bem-vindo ao Cotalks. O papo com o professor Oshiro rendeu tanto que nós dividimos em 2 episódios. Assistam agora a segunda parte da nossa entrevista. Para o Senac foi bom, como professor, porque até então, quando eu entrei em 1980, eu lembro que tinha um professor da aula teórica, era dentista. O professor de aula prática era o protético. Verdade, tinha isso. Era assim, ele era dividido. Quando eu entrei, que aí eu cheguei e falei assim, olha, aula teórica. Eu falei, não, é um protético, nossa, eu faço isso há 14 anos. Então, isso para mim é letra, né? Tranquilo. Ele falou, e a parte teórica? Eu falei, acabei de sair de uma universidade, estou motivadaço para começar a minha vida profissional, então eu vou juntar a teoria, porque antigamente os protéticos não tinham estudos, nessa época, né? Tô dizendo, né, 70 e pouco, até 80, não tinha escola, então todos os protéticos eram formados na prática, mas não tinham fundamento. Falou, olha, toda a parte científica, eu tenho os fundamentos todos, eu tenho, a prática eu tenho, então eu vou juntar os dois e levar para o Senac. Então, eu era 2 em 1, que eu dava aula teórica e dava aula prática. E teve um terceiro item muito bom, que eu acho que agregou, porque como eu sou oriundo da prótese, eu conhecia o presidente, que era o Romeu Bertolino, lá do Sindicato Protético. Na época era o Smilth, era o presidente da APDESP. Então, esse pessoal, todo mundo que era ligado à associação e à própria APDESP e ao próprio sindicato, porque o que a APDESP é hoje, o sindicato era nos anos 80, e a APDESP estava engatinhando. Verdade. Mas eu levava todos eles. Quando chegava de fazer a formação de mesa, aí eu chamava presidente do sindicato, senta do meu lado, presidente da associação, senta aqui, os outros professores. Depois alguns parceiros iam lá. Aí no outro dia, só que quando vai o presidente de alguma entidade, ele levava o fotógrafo e o jornalista. Então, no outro dia, saía nas revistas, na época era do sindicato. Oshiro, Senac, mais uma turma no mercado e tal. Então, aquilo que estava preso ali, só no laboratório, ali na Avenida Tiradentes, começou a sair, porque o jornal do Sindicato Protético tem alcance no Brasil todo, né? Tinha alcance no Brasil. Então, saiu para o Senac, mais uma turma. Então, para o Senac foi bom, porque teve a parte teórica, eu cuidava, a parte prática, eu cuidava, pela experiência laboratorial, bagagem laboratorial, e esse lado que é conhecer o mercado. Você agregou essas pessoas. Agregou. Toda vez que eu ia lá para tanto é que quando, mesmo depois saindo do Senac, agora, ultimamente, quando eu estava na PEDESP, como diretor da área acadêmica, quando eu ia para lá, eu levava o Toshio, às vezes eu levava o Evandro, né? Levava a Van lá para o Senac, eu vou para lá, mas eu quero que vocês vá lá. Porque eu sou o professor de lá, mas você é o presidente. E você vai dar uma palavra para saber qual é o papel da associação, o que vocês fazem, qual a importância para o aluno, para que ele possa ser um profissional que conheça todo esse tipo de situações que ele pode ter para ele ter uma melhor performance para a entrada no mercado, né? E aí, falando aí em 89, né, voltando, 89 eu voltei tão feliz da última, prêmio Lecrão de ouro. Aí, convidado por isso, o senhor Francisco, né, montei o Colégio Flamingo com a Chile. Que um sucesso. Porque eu não podia estar sozinho, tinha que formar uma equipe. A primeira pessoa foi Chile, preciso de montar esse colégio, vou montar junto. Aí montamos o colégio. No ano a gente fez uma sala, no segundo ano a gente quebrou a segunda sala, porque foi aumentando. No terceiro ano a gente fez um amplo laboratório, um laboratório para 50 pessoas. Era para 20 quando eu comecei. O dono da escola, que é o seu Francisco, ele tinha muito contato na região da Lapa, naquela região. Então ele põe nos outdoor dos ônibus a minha foto, ele ligando ao colégio dele. Isso foi muito importante. E ele fazia propaganda toda vez que ele chegava em qualquer fala de reunião com um grupo, que ele era dono de escola, tinha reunião da dona de escola, ele falava, o Chiro é o meu coordenador. Então, isso fazia com que eu pensava, nossa, o Chiro está lá com você. Eu falei, é legal. E isso foi realmente, a gente fez isso. E era comum. Eu lembro que eu falei que tinha 400, 500 alunos para fazer o Senac. E eles faziam o Senac, terminava a seleção, aí eu fechava, quando matriculava, que não tinha mais nenhuma vaga, não tinha mais jeito, a pessoa ficava, às vezes estava na fila de espera, aquela coisa. Quando fechava, falava, agora não entra mais ninguém. E a pessoa chorando, não, mas como é que eu faço? Eu falei, olha, você quer saber de uma coisa? Eu tenho uma alternativa 2 para você. Eu sou o coordenador, todos os professores são meus ex-alunos, a equipe de lá, eu sou o responsável,
todos os professores de lá foram meus ex-alunos e eles estão lá e eu estou lá junto, eu sou o coordenador lá. Eu falei, se você não pode aqui, faz ali. A minha conduta é igual nos dois. Então, aí, por isso que muita gente que não ia lá, não entrava no Senac, eu falava, vai no Flamengo, que você vai ser atendido da mesma forma. Que legal. Aí foi isso que aconteceu. Foi tudo pelo Lecrão de Ouro, que fez eu voltar para o Senac, era em 90, né, 89, aí eu fiquei mais 21 anos lá. Aí eu completei meus 30 anos lá no Senac. Aí eu ficava manhã e tarde no Senac e à noite eu ia no Flamengo. E a Shirley ficava manhã e tarde cuidando do Flamengo e eu ali no Senac. Quando chegava à noite a gente se cruzava, aí a gente falava que você passou durante o dia, a gente equalizava tudo e tocamos. Aí ficamos lá. Aí, quando foi em 95, mais ou menos, eu já tinha criado as minhas 2 filhas, terminado a universidade, eu já estava com a idade mais avançada, porque por 15 anos eu trabalhava das 7 da manhã à meia-noite todos os dias, né? 15 anos, para formar as minhas filhas, né? Hoje as duas são muito bem, são grandes profissionais, uma é arquiteta e a outra é parte de computação, né? Sistema de informações, né? Hoje ela desenvolve esse trabalho lá na Austrália, para você ter uma ideia. E a minha filha é arquiteta aqui em São Paulo. E aí, quando foi em 2010, eu fiz, porque eu trabalhei 30 anos direto no Senac. Ou, eu falei, Senac, eu saí do Senac, mas o Senac não saiu de mim. Eu trabalhei 14 anos, mas naquela época, dos anos 70, o pessoal não registrava a gente, né? Então, dos 14 anos que eu trabalhei como protético, eu só fui registrado 5, né? Eu pagava alguns carnê, aqueles carnês. Carnê laranja. Carnê laranja, do INSS, você sabe qual é, né? Então, eu pagava aquele carnê. E também alguns laboratórios me registrou eu. Hoje eu não sei se tem. Chamava Carteira do Trabalho do Menor. Não sei se vocês têm. Que hoje é o Jovem Aprendiz, então, né? Hoje tem o Jovem Aprendiz. Na época eu tenho uma carteira guardada, chama Carteira, em 60, uma Carteira do Trabalho do Menor. Quando eu fiz 18, precisei trocar a carteira. Mas então, fora do Senac, eu trabalhei 5 anos de contribuição. Quando eu trabalhei mais 30 no Senac em 2010, aí nesse 2010, eu formei 30, mais 5 que eu tinha vindo da prótese de registro, deu 35. Aí o Senac falou, acabou seu prazo de validade, terminou. Aí eu me aposentei em 2010, né? Foi minha última turma, 2010. Só que, em 2010, eu tinha então 57 anos. Eu me sentia muito jovem ainda, tá? Na idade, aposentado, mas falei, não, eu ainda me sinto jovem. Tem gás ainda. Tem gás, o bujão ainda não está vazio. Não está vazio. Né? Aí eu já era diretor da PEDESP desde 89. Aí numa das reuniões eu conversei com o Toshio e com o Roberto Kian, que eram os dois grandes. Os cúmplices. Os grandes lá que mandavam na PEDESP. Toshio e o Roberto Kian. Eu falei, olha, Toshio e o Roberto, é assim, eu me aposentei e aí eles também falaram, você aposentou? Eu falei, ano que vem, né? Se é 2010, eu falei, em 2011 eu já não volto mais. Aí eles falaram, o que você vai fazer? Eu falei, não, agora eu vou tentar outras coisas. Falou, talvez eu vou ser consultor de empresa, né? Falei, como eu conheço várias empresas e eu trabalhei 30 anos junto com eles, a Cota é uma delas. Poderia estar conosco na Eu Cota, falei, eu poderia ir para uma empresa e, quem sabe, ser consultor deles para continuar fazendo o mesmo trabalho, porém, na empresa. Aí eu falei assim, ó, só que eu quero avisar você, Toshio, Roberto, eu estou avisando vocês porque tem aquelas coisas de você ver a tipo de consideração que a gente tinha. Já pensou se eu vou, entra em uma outra empresa, aí eles falam, puxa, você estava aqui dentro da casa. Se eu soubesse, se nós soubéssemos, nós ficava com você aqui dentro. Por isso que a comunicação é importante. Exato, por isso que a comunicação e a honestidade é importante. Eu falei, olha, eu saí, já estou cortando meu vínculo com o Senac, tal mês eu corto, aí eu vou ficar 2 meses descansando, eu terminei em agosto, setembro, falei, outubro e novembro eu descanso, mas 1º de janeiro eu vou começar uma nova vida, novos desafios, né? Aí eu sentei para pensar, aí eu comecei a pensar várias coisas, dentre as quais dentista, consultório, mas aí quando eu apresentei essa comunicação para o Toshio Roberto Kian, aí a vida não deixou mesmo. A educação não deixa a gente fazer nada. Aí eles falaram assim, olha, você podia vir aqui, porque tem os 2 laboratórios, porque eu acho que era um dos gargalos na época, era tomar conta dos 2 laboratórios. Sim.
Aí, quando eles falaram, ó, esses 2 laboratórios, não tinha o terceiro, que é o CADICAM hoje, na época não tinha, né? Tinha os 2 laboratórios e tem um auditório. Eles falaram assim, ó, se você ficar aí e começar a montar os cursos, eu falei, Toshio e Roberto, é a coisa que mais eu fiz na vida, foi montar curso, cuidar de aluno, estar numa sala de aula, para mim é um palco iluminado. Eu falei, se vocês dessem 2 laboratórios, eu vou... Aí eu vou, o gás encheu outra vez, voltei. Aí, em 2011, o gás, meu bujão encheu novamente. Eu comecei na pedestre, aí eu fui fazendo a Lu, foi várias vezes, porque ela dava aula para mim, começando lá no Senac, fez especialização. Aí os professores, eu comecei a falar, Lu, vem aqui, eu tô no... Aí levei o Kenji, todos os professores que davam aula para mim no Senac, eu levei para a Pedesp, e depois todo o pessoal do mercado. São seus pintinhos, a gente fala. Né? Nós somos produtos. Todos que eram do mercado que estavam no Senac, falei, gente, agora eu estou na Pedesp, né? Então aí começou a fazer aquele trabalho, foi de formiguinha, comecei em 2011, 2012, chegou uma época que eu tinha atividade no primeiro laboratório, no segundo laboratório, no CADICAM e no auditório. E no auditório. Eu cheguei a pegar curso que a casa estava lotada e organizando tudo isso. Eu consegui ver palestra, às vezes, que ele organizava, porque ficava gente de fora. A palestra lá era média, cadeira tinha 40. Isso. Eu punha mais 10. Pois é, e se alguém quisesse sentar no chão, em algumas palestras o pessoal sentava no chão. Fazia isso mesmo. Porque, exatamente, eu sempre usei a minha mídia, meu Instagram, sempre usava a parte de mídia, telefone. E depois, durante os cursos, né? O pessoal estava lá no curso e falou, gente, você gosta de quê? De Total. Eu falei, a Lu vai estar aqui dando uma palestra semana que vem. Você não vem? Eu falei, eu vou. Falei, só que a palestra é 7 horas, mas você tem que chegar às 6h30. Porque tem o tradicional cafezinho do Oshiro. Falei, você não vai fazer a palestra, tomar meu café e comigo. Eu vou te servir o meu café. É um dos motivos que a Pedesp, ela cresceu muito, ela ficou muito bem vista no mercado por todos os técnicos, é com esse trabalho que você fazia. Isso eu quero deixar registrado, porque é um trabalho que o ser humano, além do profissional, fez, e se ela cresceu naquela época ali, é porque o seu trabalho era isso. Então, que esse trabalho continue por outras pessoas que você formou, porque é muito importante fazer aquilo. A gente só traz o técnico e a pessoa para ser sócio da associação se aquilo ali tem realmente uma identidade com o técnico, se aquilo te traz algum resultado. E a associação passou a fazer isso com a sua participação ali. Porque isso era uma coisa intrínseca minha, pessoal. Que é essência, né, Oshiro? Né, você viu de que distância as pessoas vinham no seu curso. Sim, nós tínhamos alunos que vinha do Amazonas, pegava barco, avião. Eu nunca, né? E o carinho que o Oshiro sempre tratou a todos. O cafezinho, o almoçar junto com o Viso Oshiro. Isso é fundamental. Happy hour depois dos cursos. Essas coisas são esse amor, né? Almoçar com a gente, viu? O atendimento faz a diferença. Né? Então, o Ricardo, que foi meu grande parceiro ali nas inscrições, falei, Ricardo, você cuida das inscrições, depois me dá a lista do pessoal da inscrição. Aí o pessoal ligava, principalmente, a pessoa ligava de fora, olha, eu sou daqui. Falei, você já é de São Paulo, conhece a Pedesp? Conheço. Então, eu falei, só chega meia hora antes, porque eu preciso tomar um cafezinho com você. Cafezinho do Oshiro. Ok. Tá. Agora a pessoa ligava de qualquer lugar, de outro lugar, que não era, não precisava ser fora basta ser cidade do interior ou de outro estado. Você já veio na Pedesp? Não, você não conhece a Pedesp? Então, você nunca veio para São Paulo? Não. Falei, então, eu e o Ricardo, né, junto. Falei, você vai mandar, como é que ele vende? Você vende ônibus, metrô ou de avião? Eu tinha um roteiro. Se você vier de avião, você vai fazer isso. Do aeroporto para cá, você vai fazer isso para chegar. Porque você vem de Manaus, como é que você vai chegar? Se você vem de ônibus, vai na rodoviária, é Tietê ou é Barra Funda? Você vai fazer isso. Você vem de metrô, é isso. Então, a gente fazia tudo isso. E assim foi. E depois, aí quando ele chegava, eu falava, você vai chegar, a hora que ele chegava, parecia que eu já conhecia ele. Parecia que eu já conhecia ele. Porque você já tinha conversado, você né? gostei e tal. E eu chegava, o curso começava exatamente às 9 horas. Eu chegava às 7 horas na Pedesp. Por que chegava às 7 horas? Porque eu já falava com a menina que faz o café, queria saber se o café estava pronto, experimentava o café, via se a bolachinha, se tudo estava tudo certo. E quando primeiro entrasse,
E eu ficava naquela mesinha que tanto nós conversamos lá, né, Lúcia? Aí sentava lá, abria o elevador, eu já me levantava, já o recebia, com o cafezinho na mão. Aliás, quando eu chegava na Pedesp, 7 horas, eu já colocava lá nas minhas mídias. Estou na Pedesp. Eu já mostrava eu tomando um cafezinho, falei, estou na Pedesp, estou te esperando. Aí o pessoal já vinha chegando. Quer dizer, aí depois o almoço, todos os almoços, eu acompanhei os alunos. Todos os almoços, todos. Né? Aí depois, quando era no sábado que terminava o curso, tinha o happy hour. E quem era de fora de São Paulo, eu costumava levar para a rodoviária. Teve uma vez que eu dei um curso lá e eu estava guardando as minhas coisas e ele tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora. E era aqueles cursos que eu dava de BPS com todos os articuladores. E vamos embora que tinha que levar a menina para Barra Funda. Acabei largando tudo lá. Esqueci mais da metade das coisas, porque ele levava a Barra Funda. É porque ela vinha de longe e tinha dificuldade de voltar. Eu falei, não, esse não é problema, esse eu te levo. Aí eu levava esse. Então eu fazia isso porque dava um prazer enorme. E aqueles happy hour, ele tinha um intuito. Porque lá no curso, você só fala de curso técnico. Lá no happy hour, que você fala das suas coisas, porque dentro do Brasil, existem muitos Brasis, né? De outro estado, principalmente na próxima. Como é que é a próxima na sua terra? Então a gente troca. Lá que a gente estreitava o relacionamento. Network. Então eu estreitava esse network, falava tal. Aí esse cara, ele fidelizava. Ele falava, eu vou voltar no outro curso. Só que isso é em 2011, vou voltar no outro curso. Então aí virou uma rotina, ficou normal. Quando o cara queria um curso tal, eu quero um curso tal. Eu falei, que legal esse curso, que bom que você quer esse curso. Eu falei, olha, eu vou ver. Aí quando eu via que tinha uma demandazinha, eu já falava, Lu, o pessoal está pedindo o seu curso, vamos marcar, abre a sua agenda. Não tem agenda. Eu falei, se vira, vamos marcar aí. Eu já tenho, meio curso já está fechado, porque era um compromisso meu e desse. E a gente... Aí foi uma rotina muito boa, foram 10 anos. Então era happy hour, levar... e tinha um hotel também, né? Aí eu tinha hotel Mercury, eu tinha uma pousada, e aí eu falava para eles, olha, você prefere o hotel Mercury ou você prefere uma pousada? Eu falava os valores básicos, cada um encaixava neles, né? E se fosse na pousada, eu fui visitar a pousada, falei com o dono e disse, olha, estou dizendo isso é bom por quem organiza um curso fazer isso, né, de quaisquer. Falei, olha, se eu mandar aluno aqui, como é que a gente faz aí? Ele falou assim, tem um desconto? Tem. Então ele já sabia, ele tinha uma senha. Quando o aluno falou, vou na pousada, eu falava, fala essa senha minha, eu tinha uma senha. Ele dava a senha e já tinha 10% de desconto. Que legal, então, né? Tinha a preocupação. Ficou cliente direto lá, e eu levava eles na pousada lá. E de vez em quando eu cheguei a fazer formatura na pousada. Porque teve uns alunos que formou com o Ederson, próximo. Que era um curso bem extensivo, né? 8 meses junto, o pessoal falou, não dá para ir embora sem comer uma picanha, sem fazer um happy hour, para estreitar relacionamento. Aí eu falei com o dono, eu preciso de fazer um espacinho. Ele falou, pode. Falei, a picanha, tudo eu trago, as bebidas. Você tem a geladeira? Eu falei, não deixo ninguém comprar, todo mundo vai comprar de você aqui e tal. Cheguei lá, ela fez arroz, fez maionese, completou com a nossa picanha. Foi uma festona lá. E lá foi muitos anos. Então, a mesma coisa aconteceu lá no Veneza Grill. Eu fui lá com o dono, com o gerente, né? Falei, olha, todo final de semana aí eu tenho 30, 20, 40, tem dia que eu tenho 70 pessoas para comer. Se eu trouxer aqui, falei, eu não quero desconto para mim, Falei, eu quero desconto para eles. Se eles vêm de longe, gasta material, gasta isso, aquilo. Falou, dá para você? Aí eu fiz o Visoshiro. Né? Famosíssimo o Visoshiro. Eu fiz o Visa lá, Oshiro. Falou, deu Oshiro, a Pedesp tem desconto. Né? E fiquei muito tempo lá. Foi 10 anos, né? 10 anos lá. Então, tudo isso revertia. E os materiais, eu ia com vocês, empresas, né? Eu ia nas empresas, hoje é o curso tal. De quem você é consultor? Consultor da empresa A. Eu ia na empresa A e falava, o seu consultor vai dar curso para mim. Eu falei, você não vai deixar meus alunos comprar material, né? Então, porque para quem organiza curso, esse é o curso do ganha-ganha. Quando a gente faz qualquer negócio em termos de curso, que só você ganha é ruim. Que só a empresa ganha é ruim. Quando nós ganhamos, chama o jogo do ganha-ganha. Ganha-ganha. É bom para a empresa porque divulga o material. É bom para mim porque vem mais aluno. É bom para aluno que não compra.
Né? Então, o custo do curso cai muito. Cai bastante. Mas esse é o papel da empresa na educação. Isso viabiliza mais coisas, né? Pessoal, infelizmente, estamos partindo para finalização, né? Então, eu quero agradecer ao professor Cláudio, professora Lucimara, e que vocês levem o meu agradecimento à doutora Gláucia por esta oportunidade de, mais uma vez, estar junto com a Cota. Né? E para fazer esse fechamento, como vocês, nós três somos professores, nós temos a grande responsabilidade de direcionar a vida das pessoas que está fazendo um curso conosco. Então, é uma responsabilidade muito grande de todo professor. Então, hoje, para este jovem, que toda a minha fala dos meus últimos 45 anos, desde 1980, é direcionar o jovem, colocar ele para que ele tenha uma bússola lá na frente. E hoje eu vejo que a maioria das demissões, não vou dizer nas outras áreas, porque eu não conheço, mas na prótese, ela é advinda do problema comportamental. Verdade. Então, não adianta a pessoa ser um excelente técnico, bam na sua respectiva área, porém, o comportamento zero. Então, acho que para que a pessoa seja um bom profissional e tenha boa inserção no mercado de trabalho, primeiro ele tem que ser bom no que ele faz. E eu sempre digo como professor, jamais eu quero que o meu aluno seja o melhor do mundo. Isso é uma pretensão. Mas o melhor da Lucimara, o melhor do Cláudio, o melhor do seu aluno, vocês têm que extrair desse aluno, não importa a forma que você tem que fazer para conseguir. E técnica, você consegue fazer através de cursos, quer o curso básico, quer o cursos de aperfeiçoamento, quer o curso de especialização, que são os 3 níveis da pessoa ficar bem na área profissional, na área essencialmente técnica. Agora, só isso não basta. Você já viram alguém falar, aquela pessoa é maravilhosa, bam, mas o cara é difícil, né? Então, isso não funciona bem no mercado. Então, a pessoa tem que ter, além disso, ele trabalhar em termos de gestão. 2 gestões. Primeira gestão é organização de um laboratório. Tem gente que é muito bom para fazer e ganha o dinheiro entra. Mas na hora de sair, sai de qualquer forma, não tem controle nenhuma. Na área contábil, digo, né? Na área contábil. Administrativa. Então, administrativamente, então o dinheiro vai pelo ralo. Então ele não sabe quanto ganha, não sabe quanto se perde, quanto que vai. Mesmo porque, isso que você está falando, o técnico em prótese, ele não é o empresário, Exato. é aquele cara que não administra, né, a empresa. Então ele tem que tomar muito Mas cuidado. ele pode ter um estudo, inclusive, como empreendedor, que empreendedor. foi o que me acabou lá atrás, quando eu comecei na prótese. Então. Eu fali, por quê? Porque eu não sabia administrar. Verdade. Ele precisa nem sabia disso. ter o né? empreendedor. Leva à falência. Leva à falência. Má administração leva à falência, né? Então, se a pessoa é bom tecnicamente, bam, na sua respectiva área, ele é meio profissional, é 50%. A outra metade, ela está na área comportamental, principalmente na área emocional. Então, as maiorias das decisões tomadas no calor das decisões, né? No calor, você pode ter decisões erradas, porque você nunca pode estar no dia a dia do seu laboratório, você está eufórico ou muito menos em deprê. Nas 2 situações você pode tomar decisões erradas. Agora, você tem que estar na parte de equilíbrio. Verdade. Se hoje nós temos um problema a resolver no laboratório, se você não está bem ou você não está bem, eu falo, então, deixamos para amanhã. Ou vice-versa, se amanhã eu que não estou bem, falar, não, vamos conversar isso amanhã. Quando os 2 estiverem equalizados, chama em sintonia fina, emocional, tudo que a gente puder falar, trocar ideia e tal, geralmente as decisões são ótimas e dá bons resultados. E além desse lado emocional, eu falo muito a parte da pessoa ser bom de grupo. Porque ninguém trabalha, nenhum homem é uma ilha. Né? Nenhum homem é uma ilha. Ele precisa de mais pessoas para viver dentro do laboratório. E pessoas que não é bom de grupo, às vezes ele estraga o grupo que já está todo ele equalizado. Então ele precisa ser uma pessoa bom de grupo, muito proativo, né? Bastante proativo. Tem gente que acaba de fazer o serviço dele, faz isso aqui, na empresa.
Isso é inadmissível, ele tem que falar, olha, eu terminei meu trabalho, tem mais alguma coisa que eu posso ajudar? Eu quero trabalhar, eu quero ajudar, né? E, por último, que eu completo é a parte de espiritual. Aqui eu não falo de religião. Para mim, Deus é o tronco de uma grande árvore e cada galho é uma religião. Você pega a religião A, você a B, eu C, K, C, cada um pega a sua, mas todos eu vejo que professam as suas fés e ele converge para o tronco, que é Deus. Eu acho que isso ajuda mais nas pessoas, né? As pessoas têm um Deus que pode estar junto com ele na parte técnica, na parte comportamental, emocional, nessa espiritual, pode completar. Ele tendo esses atributos de autoconhecimento, comportamental, mais a área técnica, ele vai grande chance de se prosperar no nosso mercado e entrar e vencer, porque o sonho de qualquer aluno, de qualquer jovem que está entrando na sua profissão, é ele ser respeitado pelo mercado. Ele vai ter, só que respeito não se impõe, se adquire, se consegue, né? Se conquista através desses alicerces. Então, para que nós tenhamos um bom técnico, pense no que eu disse, para que nós tenhamos uma boa formação do nosso querido técnico em prótese dentária. Até amanhã! Assim encerramos, né, mais um episódio, né, do Cotalks. Agradeço a todos que ficaram até aqui assistindo esse episódio com o professor Oshiro, né? Convido a todos para assistirem os próximos episódios. Convido também para seguirem a Cota nas mídias sociais, tanto no Instagram como no canal do YouTube, cota.oficial. O meu Instagram é tpd_Cláudio Vieira, o da Lucimara. @Lucimara_Sertório. E do Oshiro, mestre Oshiro. Oshiro Prótese, tanto no Facebook como no Instagram. Até amanhã, mestre. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.